Olá, maravilhoso! Bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje eu gostaria de convidá-lo para conhecer um pouco da nossa história, da ervilha ao piselle. Piselle é o restaurante onde eu sou sócio aqui do Jardins, que já temos 13 anos, e piselle quer dizer ervilhas. Então, a nossa história começa lá em Joanópolis. Quando eu era adolescente, eu plantava um pouco de tudo, trabalhava na roça, ajudava meus pais, meus avós, e eu sempre fui muito curioso, sempre naturalmente fiz pesquisas, né? E naquela época de adolescência, 16 para 17 anos, eu estava meio em dúvida o que eu ia fazer, o que eu ia plantar, continuar plantando feijão, milho. E eu comecei a perceber que todo mundo tinha as mesmas coisas, plantava as mesmas coisas. E aí chegava na época da colheita, o preço caía e tinha muita oferta dos mesmos produtos. Eu tive uma brilhante ideia, graças a Deus, de plantar ervilhas. Surgiu ervilha assim do nada da minha cabeça. Eu comentei com um amigo lá do interior, falei, será que essa terra aqui dá ervilhas? Ele falou, dá muita ervilha, aqui a terra é muito boa. Aí eu fui até Bragança Paulista, comprei semente de ervilhas e preparei a terra, plantei, cuidei, cresceu um monte de ervilhas. Na época da colheita eu não vendi para o atravessador ali que passava na região. Eu peguei uma carona, peguei ônibus, fui até Bragança Paulista e fiz uma pré-venda lá no entreposto, num pequeno CEAGESP. Puxa, eu fiquei muito feliz porque eu tinha feito uma previsão de vender quase 400 quilos de ervilhas, então eu ia tirar meu pé da lama, eu ia assim, me dar bem. Mas aí todo mundo foi já colher no outro dia, tal, e no outro dia enchemos o caminhãozinho do meu tio e fomos até Bragança entregar as ervilhas. Chegando lá, às 5 da manhã, o primeiro comprador veio analisar as ervilhas, eu abrindo um saco, abrindo outro. Ele virou para mim e falou, estão todas estragadas. E aí foi um desastre. E eu quis compreender por que estavam estragadas, ele explicou que eu plantei a ervilha errada, eles me deram a semente errada, eu plantei a ervilha torta sem saber. Eu nem conhecia a ervilha torta, nunca tinha contato com a ervilha torta, só conhecia aquelas em grãos. Resumindo, perdi toda a minha safra de ervilha e aí eu fiquei muito triste, muito chateado e coincidentemente um rapaz aqui de São Paulo que tinha um bar aqui na Casa Verde, frequentava lá a minha região, tinha uma casa de campo lá, ele me falava que um dia ia trabalhar com ele aqui em São Paulo e eu não acreditava nisso. E aí após o desastre das ervilhas eu encontrei com ele lá, falei, olha, estou indo embora, vou trabalhar com você, eu não quero mais saber da roça. E aí larguei tudo e vim trabalhar aqui em São Paulo. Era um bar simples, restaurante, eu comecei a trabalhar de copeiro, de garçom, fazia um pouco de tudo. E aí comecei a conhecer São Paulo e me despertou um desejo de conhecer outros restaurantes. Os clientes, os fregueses que frequentavam ali já me davam essas dicas, né? Que eu precisava ir para outros restaurantes mais finos, mais chiques, que eu tinha o gosto de atender, eu gostava de servir as pessoas. Isso veio um pouco da minha avó. A minha avó adorava receber as pessoas domingos lá na fazenda e fazia aquele monte de comida, né? E meu avô era o grande empreendedor e me dava as lições de empreendedorismo e tal. E aí fui descobrindo São Paulo, trabalhando num restaurante, trabalhando no outro. E passados alguns anos, eu estava num restaurante italiano aqui em São Paulo muito famoso, e indo para a Itália todos os anos, porque eu era sommelier, trabalhava com vinhos. E isso, naturalmente, fui fazer uma pesquisa de restaurantes na Itália, em várias regiões que eu visitava, e aí comecei a ter um desejo de ter o próprio negócio, isso com 30 e poucos anos, e comecei a projetar o meu negócio. Quando foi aproximando os 35 anos, estava com 34 anos, foi me dando um desespero, porque tinha um lema familiar, que aos 35 a gente tinha que estar aprumado. O vô falou isso para os netos. E aí comecei a projetar um negócio, e de repente eu falei, vou fazer uma tratoria italiana. E projeta aqui, rabisca um caderno lá e tal, e vai, e não tinha nome. Eu já estava procurando local, estava com cardápio na cabeça,
e não vinha nome, nenhum nome dava certo, encaixava no produto tratoria que eu queria fazer. E uma aula de italiano que eu fazia, um colega falou Piselli, eu não lembrei o que significava, eu virei para um colega do lado e ele falou ervilhas. Aí me gelou a barriga, eu fiquei, meu Deus, falei para mim mesmo, então vai chamar Piselli esse negócio, porque foi a horta de ervilhas que me fez ir para São Paulo, que me fez conhecer a Itália, e aí a coisa foi se encaixando, comecei a reformar esse ponto aqui na Padre João Manuel nos Jardins, e a coincidência foi muito boa, porque era para abrir em setembro de 2004, e quando chegou no dia 31 de julho de 2004, a reforma antecipou, o restaurante ficou pronto no dia do meu aniversário de 35 anos. Então essa é a história do Piselli, espero que vocês curtam e convido vocês para curtir aqui o nosso canal no YouTube, canal maravilhoso, e também tem outros vídeos, até mais completos, que eu já tinha dado entrevista em alguns programas, né? Então curtam aí outros vídeos também,